bem, voltamos com o Pingo nos Is. Estamos aqui pela TV Litoral Panorama. Lembrando que o nosso programa passa sempre ao sábado, 7 horas da noite, com reprise às 7 horas de domingo. E obrigado sempre você que participa, deixa seu recado, sua mensagem, participando aqui do Pingo nos Is. Nós estamos falando sobre direito ambiental, sobre a questão da formação de líderes para atuar nessas áreas. E nós estamos aqui com o Dr. Ricardo, professor de Direito Ambiental, e também o professor Eduardo Guerini, cientista político, porque, queira ou não queira, uma situação entra dentro da outra, né, professor Ricardo? Por quê? Porque a gente estava falando sobre essa escola para formação de líderes, né? A gente está tentando já há algum tempo, na Univale, uns 10 anos, metodologia da ONU, formar líderes para os desafios dessa governança socioambiental, não é só ambiental. Então, se você pensar, por que socioambiental? Tem questão econômica, tem questão social, desastres na nossa região, renda, economia, né? Isso é que a gente já deu esse pulo entender o ambiental como socioambiental. São vários desafios. Tem algumas pistas, né? Hoje, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU é uma plataforma, não é nenhuma coisa assim revolucionária, mas muito interessante. São 17 objetivos, chamada Agenda 2030, de 2015 a 2030, como que a gente pode caminhar. Então, são 17 objetivos, 169 metas e 230 e tantas indicadores. Isso é um assunto que, num primeiro momento, parece muito complexo, mas não é. Você começa a ligar os pontinhos, eu brinco com as nossas lideranças, então a gente tem entender toda essa dinâmica e trazer as chamadas lideranças multissetoriais. O que é isso? Sim. Desde o gestor público, o empresário e a sociedade civil organizada. Todos têm que estar falando a mesma língua, senão a gente não tem boa governança. Sim. Nisso que a gente tem apostado lá no nosso projeto, com alguns professores aí, em parceria. Se a gente da universidade não faz isso, a gente fica só produzindo tecnicamente, não adianta a gente criticar esse ou aquele político X ou Y. Acho que é uma transformação que exige um conhecimento técnico, multidisciplinar e com diversas lideranças. Então, quando o gestor público entender que ele está ali, que ele é um servidor, que ele tem que pensar o bem comum, que tem transparência, que tem informação, isso é um princípio de direito ambiental. Quando o empresário entender que a atividade dele econômica é importante... Que tem responsabilidade acessória e a questão ambiental está envolvida na matriz econômica? Isso é fundamental, então você pode usar de instrumentos jurídicos para fazer incentivos, sobretudo a sociedade civil, que é quem faz a roda girar, que consome, que gera resíduos, que compra apartamentos, né? E que elege o representante. Então, assim, dos três, eu diria que o mais frágil hoje é a sociedade civil. Então, a sociedade civil precisa se empoderar, né? Sim, pela questão dos poderes também, né? Para a gente ter um equilíbrio de boa governança. Isso ainda, no Brasil, está começando a acontecer agora, tentando ser um pouquinho otimista. Talvez o papel da universidade possa ser um pouco nesse sentido. A Univale tem caminhado nisso, tem dado abertura para a gente fazer esse trabalho. A divulgação dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Itajaí está despontando agora, foi feito um trabalho legal aí, nós participamos disso. Sem planejamento, claro que qualquer governo, prefeitura, você tem ali conflitos mil, né? Cada um puxando para um lado. Os interesses, cada um puxa para o seu, quem tem mais poder ganha. Mas já está tendo um debate, porque eu sou otimista, eu acho que se a gente puder falar, quando você está com a razão, quando os argumentos científicos todos jogam a teu favor, é só uma questão de tempo. É uma questão de realmente estar preparado para colocar o assunto em pauta e aquilo vai contaminar, inclusive, muitas vezes o empreendedor que não de má fé, talvez por desconhecimento, puxa, eu posso fazer aqui uma construção civil inovadora, sustentável, com maior valor agregado, que gera mais emprego e renda, que eu não sabia disso.
Então, a forma de colocar o argumento também é importante. Muitas vezes a gente tem esse maniqueísmo. Sim. Então, isso também é um exercício interessante. A formação de líderes também na questão de poder impor, né, professor? Como disse o professor Ricardo aqui, não adianta ter um líder e que lá na frente seja manipulado. O que se percebe aí, e eu acho que o Ricardo concorda, é que a matriz econômica voltada puramente para o crescimento, ela não produziu um efeito benéfico na sua essência. Nós vemos uma série de desigualdades, de degradação ambiental, alguns falam de dupla degradação ambiental e social, mas inegavelmente essa ideia de crescer a qualquer custo, ela está sendo colocada, vamos dizer assim, de lado. É necessário crescer com qualidade, e a palavra qualidade de vida, ela requer uma série de indicadores. Os 17 indicadores, as metas, eu diria o seguinte: o Brasil sempre ele está no atraso, num atraso secular, mas isso é resultado também da nossa incapacidade de democratizar as decisões do poder. Democratizar as decisões do poder significa que nós temos mais transparência nas ações, tanto do Poder Executivo, na forma dos legisladores, os representantes parlamentares, atuarem e ficarem mais atentos a essa questão, até porque os retrocessos são muitos. Nós vemos uma série de desastres ambientais, Mariana, agora no Pará, lá em Barcarena, ou seja, há uma ânsia em crescer a qualquer custo, e o resultado desse crescimento sem um mínimo de controle social, e eu estou falando de controle social, não é só controle estatal, resultou em uma série de prejuízos à sociedade, prejuízo à própria dinâmica de crescimento daquela região. E aqui em Santa Catarina não é difícil de entender também. Nós temos um litoral maravilhoso, todo mundo está encantado quando vem aqui, mas o problema é que hoje o nosso litoral está poluído, resultado de um crescimento desordenado, da falta de tratamento. Então não adianta ter prédios vistosos com uma praia poluída, não adianta ter necessariamente uma expressão que é muito utilizada pelo senso comum, ter uma Dubai brasileira, quando os rios também estão poluídos, porque a própria Dubai, ela não trata os seus esgotos, ela lança no deserto. Então, isso significa que nós temos que começar... Aqui não temos deserto, né, professor? Não temos deserto, mas não podemos transformar isso num deserto, né? Porque uma praia vazia causa um impacto econômico. E daí, a questão é que hoje os gestores têm que buscar um reforço, e aí eu concordo com o Ricardo, um reforço na capacidade de a sociedade empreender coletivamente em prol daquilo que é os bens comuns, ou seja, a questão da água, a questão do esgotamento sanitário, dos resíduos, a política dos resíduos. Nós estamos no século XXI e nós estamos tratando ainda resíduo com uma forma arcaica, ou seja, em aterros sanitários. Precisa o Ministério Público intervir, porque quando intervém. E muitas vezes isso está controlado por uma ou duas empresas que continuam fazendo a mesma coisa, ou seja, não ter um aterro sanitário controlado. Qual é a diferença de um descontrolado? Essa questão. Mais do que isso, nós temos que preservar, porque tem alguns compromissos que vão além da nossa geração, que alguns vão chamar de uma sociedade que tem uma tirania intergeracional, ou seja, nós estamos sequestrando o futuro por conta de uma forma de viver perdulária que não tem preocupação com o que seria essa questão, esta agenda de multifatorial que atenta contra a sustentabilidade, até porque a sustentabilidade tem 5 dimensões bem claras, né? Dimensão política, dimensão econômica, social, espacial e cultural, e pode incluir mais. Então, os indicadores seriam só um mapa referencial de o quanto nós precisamos avançar no sentido de proteger esta geração do colapso ambiental e a próxima, que talvez não tenha futuro. Nessa questão do colapso, professor, tem um levantamento feito pelo Comitê Rio Camboriú, que do jeito que a cidade está crescendo e a captação de água do Rio Camboriú, em 10 anos faltará água aqui na nossa região. O senhor falou de São Paulo, né, da Sabesp, falamos ali de Brasília, falta, e não é longe, distante. Aqui, 10 anos é um pulo. E Florianópolis é a mesma situação. Também. Ela cresce e ocupa os mananciais, as fontes de água. E as polui, né? Esse é o pior. Polui, e isso significa que nós estamos criando
um problema futuro de grande envergadura que vai requerer muito investimento. O caso de São Paulo é mais simbólico, né? Todo mundo passa pela marginal do Tietê ali e vê aquele rio morto. Você vê que interessante, só pegando o tema do rio, né? Tentando ser um pouquinho otimista de novo. De novo. A diferença do rio Tietê, eu gosto muito dessa história, e do rio Tâmisa, em Londres. O rio Tâmisa morreu e eles tiveram que refazer o rio. O rio Tietê, nós temos um sistema tropical. O Brasil, felizmente, é um país tropical. Então, o rio Tietê, basta ele parar de ser poluído, ele vai se recuperar sozinho. É muito mais simples. Então, assim, políticas de despoluição do rio Tietê são mentirosas. A gente não precisaria, é um jeito de gastar dinheiro do contribuinte. Você não precisaria parar, você não precisa despoluir o rio Tietê, porque eles despoluem o rio Tietê e continuam poluindo. Sim. Né? A mesma matriz, o mesmo modelo. O que a gente precisa? Mudar a matriz, que o rio Tietê vai se recuperar sozinho. Só parar de poluir. O nosso ecossistema é muito mais forte. O mesmo vale para as nossas praias. Então, é até mais barato. A forma como o Brasil atender metas, por exemplo, de política de mudança do clima, basta parar de desmatar e a nossa natureza então, assim, a gente Ela é pródiga, né? Ela é pródiga. O que a gente precisa? Eu digo para os alunos, a reforma política, o acesso à informação e a transparência são os temas mais importantes de direito ambiental hoje. Que eles ficam esperando, vai falar lá de zona costeira, não, o problema do direito ambiental hoje é político-econômico. Se a gente não entender isso e deixar só para o trabalho muito importante dos técnicos, vamos trabalhar aqui com o manejo dos resíduos, vamos trabalhar aqui com espécies ameaçadas de extinção, estamos acabando com os nossos recursos. Hoje você tem um conceito novo lá que é floresta vazia. Cria lá uma cerca, põe espaço protegido, mas não tem troca de espécies, isso afeta o nosso serviço, a nossa qualidade de vida, e não pela falta de boa vontade daquele ambientalista, mas talvez por ele ser, de alguma forma, despolitizado. E aí que a liderança é o papel fundamental. Essa questão da liderança, a criação de liderança, quando somos politicamente, também para o meio ambiente é importante, né? Nosso tempo é curto, professor, a gente está aqui conversando, a gente acha que passa muito rápido, né? Muito rápido. O assunto é muito amplo também para a gente conversar, e nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto, né? Só que, infelizmente, nosso tempo terminou por aqui. Mas é interessante até, professor, deixar esse contato aí do pessoal que queira participar dessa escola, quem pode participar dessa escola de lideranças? Totalmente aberto, público, gratuito, na medida do possível. A gente sempre tem cursos gratuitos, formações gratuitas, palestras. Laboratório de Cidadania e Sustentabilidade, tem um canal no YouTube, tá? No Facebook, se olhar no Facebook lá, Laboratório de Cidadania e Sustentabilidade, que a gente aposta nisso. Juntar o conhecimento científico, tecnológico de outros colegas, economia, oceanografia, que a Univale é muito rica nisso, e esse conhecimento todo junto com o debate do direito, das políticas públicas. Nós estamos no mestrado de políticas públicas lá na universidade, eu e o professor Guerini, que tem esse interesse de ligar pontinhos para ficar mais fácil para quem está nos ouvindo. Então, eu acho que é um convite, uma necessidade. Nós temos aqui na nossa região, Itajaí, e Balneário Camboriú, que os estudiosos chamam de grande possibilidade de ter um desenvolvimento endógeno, de dentro para fora. Assim como as transformações psicológicas só mudam quando eu mudo de dentro para fora, também na questão da sustentabilidade só muda do desenvolvimento se for de dentro para fora. Então, é uma questão de consciência. De consciência. Com certeza. Professor Ricardo, obrigado pela sua participação. Professor Eduardo, também obrigado pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. E nós voltamos, então, no próximo final de semana com mais um tema, buscando essa relação de esclarecer para você, telespectador, sobre assuntos. Começamos lá em Brasília, São Paulo, e paramos aqui na nossa região, que precisamos nos preocupar, sim, com o meio ambiente. A gente volta no próximo final de semana. Um abraço, até lá!